A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Que Deus possa abençoar cada dia mais o nosso trabalho, o nosso dia. O que você for fazer seja próspero, que você tenha entendimento e discernição do que vai fazer, com pedidos, que Deus possa fazer isso por nós, nos abençoar. Eu quero ler aqui no Gênesis 3, verso 6, para nós comentarmos um pouquinho dessa passagem. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Amém. Até aqui, irmão. Nós vemos nessa passagem onde Deus deixava claro que de duas das árvores que existia no meio do jardim não se deveria fazer o consumo por meio do mesmo. E aí a gente vê Eva se desviando dessa palavra e arrastando todo pecado, todo conhecimento para si, e não se dando por bem, ofereceu ao seu marido e ele caiu. E a gente vê nessa passagem onde a desobediência nos leva, que tem levado Eva na época e até hoje nos leva o mal da desobediência. É uma passagem que é onde nós reflete que nós devemos realmente entendermos que a desobediência, a falta de comunicação, ela nos traz danos irreversíveis. Ali naquele jardim tinha uma ordem de Deus para aqueles frutos não ser comido, onde o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a desobediência vindo através desse erro de Eva, da desobediência e da falta de informação. É nessa parte que eu quero entrar, meus irmãos, na falta de informação, que às vezes nós pecamos também no dia de hoje, que nós fazemos as coisas erradas no dia de hoje, porque se nós não informarmos, se nós guardar para nós, se nós não colocar aquilo que está nos afligindo diante de uma pessoa, diante do nosso Deus, para que Ele possa nos dar a sabedoria, para que Ele possa vir nos socorrer, nós vamos cair também. E a gente procurar a pessoa certa, uma pessoa que a gente vê que tem um caráter, que tenha realmente uma procedência que vai nos ajudar. Porque o cálculo que eu estou fazendo em cima da informação é o seguinte: se Eva tivesse... Porque não foi da noite pro dia que a serpente chegou e Eva jogou aquele papo dela, né? Que certamente se comerás não morrerás, ela tem falado, mas que será igual a Deus, que vai discernir entre o bem e o mal. Então, né? Ela estava afirmando que ela não ia morrer, mas que ela ia ter um conhecimento que Deus não estava querendo que ela tivesse aquele conhecimento. E ela estava dizendo que nada, pode comer, porque o mínimo que você vai ter é conhecimento, né? E aonde fala claramente na Bíblia que realmente ela teve o conhecimento do bem e do mal. Se envergonhou quando estava nua, né? E ainda conseguiu arrastar com ela mais uma pessoa, que era o esposo dela, né? O Adão, que também ofereceu desse fruto para ele. E a falta de informação, meu irmão, que eu estou me referindo, é em relação ao seguinte: se quando a serpente estava ali influenciando ela, né, estava questionando para ela
Se ela tivesse comunicado com seu esposo, se ela tivesse falado com Adão, Adão poderia repreendê-la ou pedir discernição de Deus, pedir que Deus afastasse aquele desejo dela. E Deus com certeza ia, ia fazer atender aqueles pedidos de Adão, porque Deus sabia que não era bom ela ter o conhecimento, né? Porque ali vinha a perdição como veio. Então, meu irmão, é duas passagens. A desobediência te leva para o abismo, a falta de informação, a falta do diálogo, a falta daquele convívio bem desde o seu trabalho, na sua casa, isso também vai te influenciar a você ter um trabalho ótimo, a você ter um companheirismo bom em casa, porque a informação ela vai te trazer uma experiência de outra pessoa, a qual você vai estar se referindo, falando o que está acontecendo, e provavelmente vai ter alguém, Deus vai tocar no coração dessa pessoa para te passar o que é certo, e você, aí sim, aí você vai ter a sua livre escolha de fazer o bem que ela está te pedindo, ou seguir o seu caminho que você não sabe onde você vai chegar. Mas o bom é ouvir, o bom é dar ouvido. A Bíblia é clara nessa parte, né? A gente ouvir os mais velhos, né? Saber o que eles têm para falar, porque é uma vida, é uma longa experiência que principalmente as pessoas mais velhas. Logicamente que nós temos que procurar a pessoa certa para conversarmos, né? Não vai chegar em qualquer pessoa e vai estar pedindo informação, mas que não faça, irmãos, igual a Eva, que só deu ouvido para a serpente e não teve comunicação nenhuma com o seu esposo para falar, né? Meu esposo tem a serpente, está me passando essas informações que a gente não vai morrer se a gente comer, mas a gente vai ter um conhecimento. Estou muito curiosa em querer saber qual é esse conhecimento. E certamente Adão não ia deixar ela fazer isso. Adão ia recorrer ao Todo-Poderoso, que ele tinha essa intimidade. Deus falava com ele todas as tardes. E as coisas talvez não poderiam ter acontecido. Mas, mano, não pode estar questionando as coisas de Deus. Pode, nesse sentido sim, né, irmão? Nesse sentido a gente questiona, a gente tenta entender, a gente faz uma base na vida da gente hoje, né? Deus já sabia de todas as coisas, Deus já sabia de tudo, Deus já sabia, né, do futuro de Adão e Eva, mas Deus, ele concedeu, ele colocou aquela planta ali no meio, mesmo sabendo o futuro de Adão, mesmo sabendo o subconsciente dele. Uma das razões também é para saber que Deus é Deus, que é uma forma também de exaltar o nome do Senhor, para nós entendermos que quando ele passa uma mensagem, quando ele passa uma lei, tem que ser cumprida. Tudo isso nós devemos levar como consideração em Deus, um exemplo, né? Deus fez para um exemplo para nós seguirmos hoje. E nós temos muito cuidado, meu irmão, em não desobedecer ao Pai. Tem muitas regras, tem muita coisa que Deus não está permitido por Deus e nós estamos expostos todo momento a fazê-lo. Nós sabemos, temos a lei, nós temos a Bíblia, temos esse caminho. A Bíblia é um passo para o caminho eterno. A Bíblia é uma chave que vai te levar através do conhecimento, através das regras, através do conhecimento que a gente vai tendo, a gente vai deixando as coisas. Então vamos ficar atento, meu irmão. Vamos ficar bem atento nessa situação aí, que a falta de informação, a falta do diálogo e a desobediência, elas caminham lado a lado. A desobediência e a falta de informação, ela anda lado a lado e ela pode nos derrubar. Em nome de Jesus Cristo, é uma dessa palavra que eu queria deixar para os irmãos. E tem uma outra passagem que também a gente tem curiosidade em saber, que é
depois os filhos de Caim, né, a morte de Abel, Caim matou Abel, né, tem até um questionamento aí de uma pessoa da internet que diz que Caim era filho da serpente, mas isso aí não, né? Mas é uma coisa que a gente entra e até ouvindo isso faz com que a gente vá para a Bíblia para procurar a verdade e a gente compreende, né? Caim, filho de Adão e Eva, concedido pelo Senhor. A Bíblia é clara, né? E ele teve as escolhas dele, né? As escolhas dele, ele teve. Quando um questionamento grande que a gente vê, que é quando Abel e Caim foram apresentar suas ofertas e Deus se agradou da oferta de Abel e de Caim não, né? E aí na leitura a gente dá um entendimento em pensar que Deus estava sendo injusto com Caim, né? Se nós formos ler sem um conhecimento, sem um entendimento, a gente dá um parecer que porque ele era lavrador, ele tinha que apresentar o fruto da terra, né? Então, poxa, se eu sou lavrador, vou apresentar o que eu pratico. Abel, como apacentador de ovelha, ele foi lá e fez, né, o do que ele tinha, mas as regras, meu irmão, era outra, né? Então a gente tem que entender que as regras no tempo era outra, as ofertas não era dessa forma que Caim ofertou, né? Sim, como Abel, porque era de costume sacrificar um animal, era da gordura, é aquele processo todo. Então, simplesmente Abel, não é só porque Abel tinha, ele lidava com esse tipo de animais que ele fez, é porque ele cumpriu com a lei daquele tempo, né? E vamos se acreditar que Caim tinha as possibilidades também de ofertar esse tipo de oferta, né? Uma ovelha, a gordura lá. A gente lendo, a gente se aprofunda mais, a gente vai entender mais um pouco. E então foi uma desobediência de Caim, né? Aí já vem uma desobediência dele, né? Que ele não ofertou aquilo que era do momento da lei, né? Ele já veio tipo assim, né? Eu vou ofertar que eu tenho aqui, né? Então não é dessa forma, né? Nós temos que cumprir lei, nós temos que cumprir ordem. E a gente vai ler em outro vídeo, a gente vai ler essa parte e vai tentar entender o que Deus tinha nessa passagem aí, porque fica um pouco meio obscuro se a gente não ler, a gente só lê e não compreender. Mas a intenção de Deus, e Deus foi claro com Caim, que falou que se você, ele podia melhorar, né? Porque está triste, porque se abate, porque está murmurando. Se você também, né? Ele, querendo nas palavras nossas, que ele também conseguiria, né? Ele, então, mas não, ele se aborreceu e fez o que o inimigo quer fazer com todos nós, que é destruir o seu irmão, fazer a inimizade. E a gente vai ler pra gente entrar em detalhe mais perfeitamente. E Deus abençoa, Deus possa nos dar conhecimento cada dia mais, e a paz do Senhor, e fiquem todos em paz.